Oi pessoal, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento, que é um tema que é sempre importante, é algo que todo mundo tem bastante interesse e às vezes não entende o quão fácil e quão legal pode ser fazer um financiamento na compra de um imóvel aqui em Orlando. Hoje a gente está falando com o Alessandro. O Alessandro é proprietário da Zark Mortgage e tem atendido bastante dos nossos clientes, então é um parceiro nosso, um grande parceiro nosso de financiamento. O Alessandro fala português e ele vai falar um pouquinho do financiamento. Alessandro, nesse momento entrevista aqui, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre o processo de financiamento. O que é o seu trabalho? Por que é importante esse processo? O que você faz, na verdade? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu sou um mortgage broker. Traduzindo, seria um corretor financeiro. Então, através da minha empresa, eu processo financiamentos, eu faço financiamento para o cliente, porque os bancos aqui, eles não trabalham com o cliente diretamente, eles trabalham com mortgage brokers. E nós que trabalhamos com o público. Certo. Então, a nossa empresa que processa todo o financiamento, ok? Para o cliente, porque os bancos, para o estrangeiro, eles não trabalham com o público final. Tá? Então, esse é a figura do mortgage broker aqui nos Estados Unidos, principalmente se tratando de investidores estrangeiros. Então, o que a gente entende, e para vocês entenderem o que a gente quer dizer, na prática é o seguinte: se você quiser financiar, você brasileiro, você que está vendo o vídeo, você quer financiar a tua casa e você vai direto num banco, ou ele não trabalha contigo, ou se for um banco que fale que trabalha, se fosse o cenário que já seria difícil, às vezes ele não entende também a tua documentação. E esse é um papel muito importante, porque quando a gente fala em financiamento para o brasileiro, ele está lá sentadinho no Brasil, a pergunta dele é: eu posso financiar morando no Brasil? Eu não moro nos Estados Unidos, não tenho visto, não tenho documento nenhum nos Estados Unidos. Sim, então, o que é muito legal aqui, que é diferente principalmente do Brasil, existem programas específicos para o estrangeiro, tá? Aonde nós vamos utilizar 100% do seu documento do Brasil. Você não precisa, na verdade você não precisa nem ter visto americano para poder financiar, ok? Toda a documentação é toda do Brasil. Nós, através do know-how que a gente vai acumulando durante o ano, nós sabemos exatamente como e o que nós precisamos dos documentos. Como nós precisamos dos documentos, a formatação dos documentos, os tipos de documento, que é infinitamente mais simples do que fazer um financiamento, por exemplo, no Brasil, você sendo um brasileiro. Então, o legal que a gente entende é o seguinte: o trabalho, a figura do Alessandro, o trabalho do Alessandro, e nesse caso dele especificamente, obviamente, que a gente está falando você pode financiar o teu imóvel com a sua documentação, é o seu documento, sua vida normal do Brasil que vai ser referência. O que você vai ter que mandar, ou qual o programa, ou como vai acontecer esse financiamento, é caso a caso, mas é mais simples, é realmente essa documentação no Brasil. Você não precisa se preocupar: eu não tenho casas, ou eu não moro nos Estados Unidos, ou eu não tenho visto. Não tem vínculo, é um programa criado e desenhado para o cara que não está aqui. Essa que é na verdade não é nem para o brasileiro, é para o não residente, talvez. Exatamente, seja a expressão mais correta, para o estrangeiro. Na verdade, nós, você sabe disso, nós fechamos vários financiamentos onde o cliente nem veio para os Estados Unidos, principalmente durante a pandemia. Nós fizemos tudo 100% de forma remota. Coisa, eu esqueci, não ia lembrar de falar isso. É muito legal, é uma outra preocupação. E agora? Eu preciso estar aí? Não, isso é muito legal. Isso também. É muito legal. E o bacana da empresa de mortgage broker é a consultoria que a gente dá do começo ao fim. E claro, depois, obviamente, a gente vai acompanhar o cliente, qualquer problema eventual que ele tenha após o closing. Alguma dúvida, na verdade, porque você não fecha nada que tiver com problema aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma garantia. Então, você pode ter algumas dúvidas após o fechamento do teu processo, mas você nunca vai conseguir fechar, os bancos aqui não vão fechar, o cartório não permite fechar se tem alguma falha, alguma coisa que não está correta. Muito legal. O processo ele é muito amarradinho, talvez seja, é muito bem cuidado, ele é muito redondinho, assim, e tudo tem que estar certinho, senão a coisa não tem o fechamento que a gente fala. Realmente, você não consegue receber tua casa, essa é a expressão. Agora, uma outra coisa
Pergunta 2. Pergunta que o pessoal pergunta, que fala muito, curiosidade. Entrada. Quanto que a pessoa precisa dar de entrada? O cara tá lá no Brasil. Como que funciona? Qual é o mínimo de entrada que o estrangeiro hoje tem? Então, isso é uma novidade que é muito legal, que está ajudando muito, principalmente os brasileiros, em função da taxa do dólar. O Brasil está muito alta. Logo após o Covid, a entrada mínima era 35%, o que dificultava. Hoje eu tenho um programa que é somente com 20% de entrada. Muito legal. É 20% de entrada, é uma documentação razoavelmente simples, tá? E nós fechamos em 30 a 35 dias um processo todo de mortgage. É um programa novo, muito bacana, onde o investidor, ou que está comprando a casa de férias ou de investimento, ele consegue fazer o investimento com muito menos capital. É muito legal. O processo, eu acho que o processo em si, como um todo, está amadurecendo. Talvez os bancos aqui estão entendendo melhor o processo do estrangeiro e, enfim, isso é muito legal. Então, é mais simples, pode fazer, pode ser direto do Brasil e o mínimo é 20% de entrada. Um outro ponto que é importante, a gente, né, o meu lado aqui, como broker, a gente tem os nossos clientes e o cara quer financiar, a gente está analisando o que vai acontecer. A minha recomendação sempre é que a gente entenda o processo de financiamento antes de olhar uma casa. Porque quando a gente vê uma casa, e aí vocês se apaixonaram pela casa, a gente vai pôr uma oferta nesse imóvel, eu preciso de uma carta de pré-aprovação no banco, ou seja, um embasamento de um banco, no caso do Alessandro, por exemplo, falando esse cliente já me provou que ele seria um bom pagador ou que ele qualificaria para um financiamento bancário. Talvez não seja o termo correto, mas basicamente é isso. Então, é muito interessante para todo mundo envolvido que o cliente entenda esse processo. Isso é chave no certo? Processo. Esse processo, para ele, é complicado? Como que é esse processo de pré-aprovação? Então, é complicado até a partir do momento que ele não entende o processo. Mas uma conversa que nós temos com o cliente, nós explicamos como funciona o processo e a partir do momento que ele entende, ele se sente seguro para fazer o negócio. Além do que, aqui é muito seguro fazer um negócio, uma compra de um imóvel, porque toda essa parte financeira é controlada pelo cartório aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então isso traz muita segurança para o cliente. E uma vez que você entende, isso é do ser humano, uma vez que você entende alguma coisa, você se sente confortável, você relaxa e sabe, não, é possível. E é possível. Não é um bicho de 7 cabeças que nem muitas pessoas acham. Eu acho que o receio vai ser muito complicado ou muito burocrático, ou a primeira impressão que a pessoa tem é eu não qualifico, eu não sou... Você não tem que ser milionário, essa que é a expressão. Não é muito mais fácil do que eles imaginam, é muito mais possível. E só para entender, então, deixar claro, o que a gente está colocando aqui você fazer esse processo de pré-qualificação nada mais é do que mandar e-mail, a gente coloca vocês em contato, vocês vão conversar, você vai entender, ok, baseado na minha estrutura financeira, talvez seja uma maneira de colocar, no Brasil, eu acho que o Alessandro vai falar, olha, você precisaria desses documentos mais ou menos, eu penso que você estaria ok comprando uma casa até 300 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, seja o que for, e ele vai te dar uma ideia bem clara disso, do quão cara a casa pode ser, e do valor de prestação. O valor da compra depende, tudo vai depender de quanto o cliente quer investir. Existem vários programas, para todos os tipos de bolso. Sim. Para todos os tipos de documentação. E de estrutura, do cara que tem trabalho, do cara que é dono de empresa e cenários assim. Exatamente. É isso que é legal, assim, esse processo, ele é um processo que não tem custo e não tem compromisso, é igual quando o pessoal está falando com a gente está explicando, está procurando os imóveis, então quando a gente toma esses cuidados antes da compra do imóvel, 99% das vezes a experiência como um todo é muito legal. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes o cliente quer comprar uma casa de 500 mil e ele se dá conta que ele pode comprar uma casa de 800 e ele não sabia disso. Sim. Ou então, a gente pode colocar o cliente no caminho correto daquilo que ele pode realmente adquirir aqui.
Porque o contrário também é verdade. Às vezes ele vê uma casa de 1 milhão e ele pode comprar uma casa de 500 mil. Sim. E assim, outras situações que eu já vi, às vezes coisas, enfim, bobas assim, mas pra gente não se estender, mas que é muito verdadeiro, ele fala assim, Andréa, eu não quero gastar mais do que 300 mil. Ok, mas a casa que ele achou dos sonhos, que a família inteira quer, é 400. É 100 mil a mais. Mas às vezes financiado não representa tanto no pagamento mensal e fica todo mundo muito feliz que ele comprou a casa dos sonhos. Então esse relacionamento, esse bate-papo, essa interação com a figura do financiamento, né, o financiador, eu acho que casa o processo e faz com que o resultado seja muito legal. Agora, para finalizar, uma coisa que todo mundo pergunta, quanto tempo, o cara fez tudo isso, falou contigo, estamos comprando a casa, ele está financiando, quanto tempo normalmente é o financiamento dele? A partir do momento que nós temos um contrato assinado de compra e venda, o processo ele gira em torno de 30 a 35 dias. Do dia 1 até você pegar as chaves da sua casa é 35 dias, mais ou menos. Então, de quando a gente pegou uma casa pronta, essa casa, se ela já está pronta, a gente vai assinar o contrato, claro, e aí em 30... não, é só é isso, é o seu processo. Agora, se a casa ainda está em construção, aí obviamente a gente vai esperar o imóvel em construção, mas então... A mensagem aqui é que não é um processo demorado, você vai ficar 6 meses brigando com o banco, não é nada disso, é muito mais simples, tá? E então assim, é um processo simples, está disponível. Juros, pergunta então, aqui, mais importante. Juros, se comparar com o Brasil, né, é infinitamente menor. Além do que os juros nos Estados Unidos ele é simples, ele não é composto igual ao Brasil. E tudo que você paga de juros na compra de um imóvel aqui, você deduz do seu imposto de renda. Ou seja, esse juros pago, ele de uma certa forma, ele volta para você. Okay? Então legal. É por isso que a compra de imóveis aqui nos Estados Unidos é tão forte assim para o doméstico, para o comprador local, como para o estrangeiro. Para o estrangeiro, então, quando eu falo a taxa de juros, principalmente para o brasileiro, ainda falo que ele vai se acreditar nesse juros, tem gente que não acredita, eu falei, mas é verdade. Então, os juros, essa parte é muito legal. Então, às vezes não vale a pena, mesmo que você tenha cash, às vezes não vale a pena. Eu já tive clientes que iam comprar uma casa e compraram 2. Porque o cara ainda, se ele tem uma visão financeira, ele vai entender, caramba, para que eu vou descapitalizar? Se o que eu vou pagar de juros eu vou... de certa forma, receber de volta. Então assim, isso é muito legal. O que a gente está querendo passar com esse vídeo pra gente encerrar é assim, obviamente tem programas diferentes, caminhos diferentes, e isso é conversado caso a caso, dependendo da sua estrutura. O processo é simples, dá para fazer, você não precisa estar aqui. Então, entenda esse processo para você verificar o que é melhor. Às vezes, por estrutura financeira, até uma logística, um planejamento financeiro, você quer ou não pagar à vista. E o seu processo de financiamento, quando você faz um financiamento, normalmente é por 30 anos, certo? Que é algo que o brasileiro pula. Meu Deus, 30 anos! Porque o brasileiro tem medo de dívida, ainda mais por 30 anos. Mas, claro que caso a caso, ele não é obrigado a ficar 30 anos com essa dívida. O termo do contrato são 30 anos. Sim. Ok? Mas você pode quitar esse contrato antes, se você quiser. Você não precisa ficar com o banco 30 anos. Se você quiser, você pode ficar com o banco 5 anos. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes você tem uma casa e fala assim, olha, você vai comprar essa casa que é, sei lá, não sei, 400 mil, você vai comprar a tua casa, você financiou, você deu seus 20% de entrada, o que você quiser, 25%, enfim, você deu a sua entrada, você tá pagando a tua prestação, tá abatendo lá do seu tax, dos seus juros, tá caminhando. Aí você fala assim, às vezes você não vai ficar com a sua casa 30 anos, você não precisa pagar ela à vista. Claro que você não precisa nem quitar esse financiamento para vender a casa, mas isso é outra coisa que a gente vai falar depois, a gente tem outros vídeos falando disso. Até o retorno do investimento. Então, você tem que dar o retorno do investimento no dinheiro aplicado. Exatamente. Não no valor da casa. Exatamente. Então, tem muita coisa legal. Então, quem quiser entender mais, quiser conhecer melhor o trabalho do Alessandro, a gente vai deixar os contatos do Alessandro aqui também. A nossa recomendação sempre é então que enquanto vocês estiverem começando a falar conosco, estudando que tipo de casa vocês querem comprar, até para que vocês entendam melhor, uma preocupação lógica de todo mundo é quanto é minha parcela? Quanto que vai ser? Exatamente. Vocês fazendo essa conversa com o Alessandro, vocês têm essa visão muito mais clara. Eu consigo achar a casa
que mais se encaixa com o perfil que vocês querem, e a gente tem uma visão muito direta. É melhor eu pegar uma casa maior, menor? Se você é investidor, às vezes a gente faz, então vamos analisar comprar 2 casas ao invés de uma. Exatamente. Enfim, um monte de coisa vem depois desse processo. Então é um processo mais simples, que vale a pena e que muita gente tem feito. A gente vai deixar o contato e assim... Obrigada. Super obrigada. Acho que é super legal poder colocar isso, e a gente pode fazer mais vídeos. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram talvez entender melhor, uma coisa mais específica, a gente senta aqui de novo, com certeza. E tá aqui para esclarecer as dúvidas de vocês de um assunto que é sempre muito legal. É isso aí, vai ser um prazer poder atender vocês. Nós fazemos com que o cliente entenda o processo. Uma vez entendido o processo e o número, ele sabe aonde ele pode ir, o quanto ele pode ir. Isso que é legal. Sim. E vai ser um prazer poder estar atendendo os seus clientes. Maravilha, vamos continuar trabalhando juntos, se Deus quiser. Obrigada, Alessandro. Obrigado, prazer.